Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje estou aqui com um vídeo mais especial do meu canal pra mim. Tô me sentindo muito realizada de estar gravando esse vídeo aqui depois de tanto tempo. Mas vim justamente para contar o que aconteceu nesses últimos tempos que eu não apareço por aqui. No começo do ano passado, eu estava muito empolgada com o começo do canal, a realização de um sonho, o começo ali. Estava muito empolgada mesmo. Aquela garra de fazer tudo dar certo, de trabalhar no YouTube, de ganhar inscritos e essas coisas, né? Só que conforme o tempo foi passando, eu fui ficando desanimada, não tinha ânimo pra nada. Toda vez que eu gravava um vídeo, já gravei vídeos que eu nem postei aqui, porque eu me autocriticava, ficava com medo, né, de ser zoado, essas coisas. Mas esse sentimento só foi piorando, né, e eu sempre desanimada, querendo fazer alguma coisa. E eu nessa época eu estava um pouco longe da presença de Deus, não buscava. E eu fui tendo aquele sentimento deprimida, vamos dizer, o início de depressão. Não posso me autodiagnosticar aqui, né? Mas pra mim era quase isso. E esse sentimento só foi piorando. E aí eu comecei a buscar a presença de Deus no início do ano passado. Comecei a me reaproximar, e aí foi onde Deus começou a agir na minha vida. Foi onde eu comecei a pensar que eu não vou desistir. Não vou desistir, por mais que seja difícil, por mais que eu esteja orando e não seja curada de imediato, eu não vou desistir. Porque eu sei que o Senhor tem escutado as minhas orações, mas tudo é no tempo dele, não no meu. E eu comecei a pensar dessa forma. E passou um tempo, aqueles sentimentos ruins foram amenizando. Não se foi, não melhorei 100%, mas já estava me sentindo melhor. Faz quase um ano que eu não gravo vídeo aqui. E naquela época que eu gravei o último vídeo do meu canal, eu estava me sentindo melhor, já estava me sentindo disposta a começar. Só que na mesma semana que eu ia começar a gravar outro vídeo, eu comecei a passar muito mal, muito mal. E fui emagrecendo, e aquilo estava muito estranho. Sentia muito cansaço. Aqui na minha cidade estava muito calor naquela semana. E eu sentia um calor anormal, sabe? Meu rosto encheu de espinha. Vou deixar a foto aqui pra vocês, se eu ainda tiver. Então, naquela semana, passando muito mal, vomitando muito, emagrecendo muito, sentindo muita sede, muito calor, foi então que eu fui pro hospital. Eu cheguei lá no colo do meu namorado, não estava conseguindo andar, não estava reagindo, só dormia, só dormia. E aí lá foram feitos os exames, enquanto isso eu dormindo, né? Sei lá, quase que eu entrei em coma. Acho que se eu não tivesse ido pro hospital, eu teria entrado sim em coma. E só acordei, isso era de tarde, eu só acordei no outro dia, às 6 horas da tarde. Então eu passei mais de 24 horas assim, sem reagir, sem acordar de verdade. Eu acho que eu abri o olho assim, mas não me lembro de muita coisa. Não me lembro, sabe? E aí eu lembro que eu acordei e descobri que eu tava com diabetes. E no começo, assim, eu estava... Só queria sair do hospital. Não pensei no momento como seria minha vida com diabetes. Mas depois que foi cair na ficha, que eu fui ficando melhor. E aí eu pensei, cara, eu tenho diabetes agora. E agora, como que vai ser minha vida? Porque eu sempre idealizei ter a saúde em dia, sempre idealizei chegar nos 50 anos e ter a saúde tudo ok, essas coisas. Mas aí cara, o diabetes é pra vida toda, né? Tipo, não tem cura até então. Não foi descoberta a cura ainda. E minha diabetes é tipo, na verdade, é tipo LADA. É uma diabetes rara que ainda tá em estudo. E isso só foi o começo, na verdade, do que eu comecei a pensar.
porque depois disso passei por tantas coisas tão difíceis. E apesar de estar vivendo aquela situação ali, eu pensava, cara, eu tenho que ser grata. Tô vivendo isso agora, mas tem pessoas passando por situações pior. Então eu tenho que só agradecer a Deus. E ali eu agradeci por aquele dia, Deus não deixasse que acontecesse nada pior comigo naquele hospital. E eu comecei a ser mais grata. E foi onde os meus pensamentos ruins que eu tinha um tempo atrás começou a melhorar, com o exercício da gratidão. Por isso hoje eu falo, a gratidão, ela pode curar tudo. Se você acorda desanimado, mas olha para o céu e fala, Deus, obrigada por mais um dia, pode ter certeza que você vai se sentir melhor. Então eu fiquei 1 mês e meio tomando remédio, tentando controlar a diabetes, mas durante esse 1 mês e meio eu fui emagrecendo cada vez mais. Eu pesava 58 quilos, fui para 55, fui para 52, fui para 50 e fui emagrecendo. Eu tenho 1,70 m, gente, imagine como eu fiquei, né? E além de estar me sentindo mal por não poder comer o que eu queria, eu comia coisa sem açúcar, com pouco carboidrato. Só que mesmo assim eu passava mal, a diabetes sempre estava alta e nada baixava, nada. Ela sempre estava em 300, de 300 para 500. Essa era a faixa, assim, de 300, 500, 300, 500. Sempre assim. E eu sempre orando a Deus, Deus, tira isso de mim, por favor, não tô aguentando mais ficar com isso. Mas eu comecei a entender que eu tinha que passar por aquilo, sabe? Com 1 mês e meio, eu tentei outro remédio também pra ver se dava certo, se ela baixava. E aí quando eu comecei a tomar o remédio, parece que eu só ficava pior. Naquela semana, eu passei muito mal, só dormia da mesma forma. Eu fui pra 48 quilos, 48 quilos naquela semana. Não tinha forças, tava difícil aquela semana, muito difícil. E meu estômago só passava mal, gente, vontade de vomitar o tempo todo, não podia comer nada. Se eu não me engano, dia 17 de dezembro de 2020, eu acordei à noite com falta de ar, passando muito mal, muita vontade de vomitar. Sentia como se eu tivesse com refluxo, sabe? E eu tava pálida, amarela, sem força. E fui levada pro hospital. Quando chegou lá, eu fui pro pronto-socorro já. E aí eu só lembro do começo da consulta. Depois eu simplesmente deitei na cama e não lembro de mais nada. Eu estava consciente, mas eu estava com uma falta de ar enorme. E cada respirada que eu dava com muita dificuldade, parece que vinha uma força maior. Eu não sei explicar como, mas vinha algo nos meus pensamentos enquanto eu dormia, eu não sei explicar. Mas enquanto eu tava ali, eu sentia que algo me impulsionava a não desistir, sabe? E aí, às vezes que eu dava aquela acordada assim, eu olhava assim, falava, eu tô com sede, e não podia tomar água, e minha boca muito seca. E aí, minha tia, minha mãe entravam lá, e eu conseguia assim ver o desespero no olhar delas, via elas chorando, mas eu não entendia o porquê. E aí eu lembro delas falarem assim, Franciele, a gente vão te mandar pra outra cidade pra você fazer uns exames, tá? Aí eu, tá, mas eu não imaginava que eu ia pra UTI. E não acho que não podia me falar nada também, né? Pra eu não me desesperar. Mas, e aí demorou um pouco. Fui pra UTI em outra cidade.
E chegando lá, eu achava que eu tava no quarto normal. Não sabia que era UTI. E aí eu passei, né? Lembro da enfermeira super boazinha. Esse tempo que eu fiquei lá no hospital, eu comecei tanto a admirar a profissão de enfermeira, médico. Sabe, a forma como alguns dão a vida por outras pessoas, a forma que eles cuidam com tanto amor, sabe, é incrível. Só quem viveu de perto assim sabe que tem pessoas que dedicam ao máximo a sua profissão. E eu acho muito lindo isso. Eu fico muito emocionada de falar, mas eu não sabia. Mas meu coração tava batendo 30 por minuto, que é muito pouco. E, cara, você tem noção disso? Deus me restaurou. E toda vez que eu falo nisso ou lembro, me dá vontade de chorar. A forma como eu ia reagindo assim, voltando a ter consciência das coisas, eu comecei a pensar, cara, eu tô no UTI. Eu tava do lado de pessoas assim. É muito traumático mesmo. E o pior ainda é o barulhinho dos aparelhos que fica pitando. Gente, aquilo fica na minha mente até hoje. Não posso ouvir um barulho igual que eu já lembro de lá. Aí no outro dia, esse dia que eu já estava melhor, a enfermeira que tinha cuidado de mim no primeiro dia que eu cheguei lá, ela falou assim, nossa, que bom que você está melhor, porque a gente achou que ia te perder naquele dia. E eu comecei a pensar, mano, Deus é perfeito. Deus é perfeito em tudo. Só que quando eu tava na UTI, eu ainda não tinha muita consciência das coisas, estava voltando ao normal. E eu tava com sonda pra fazer xixi. Mas graças a Deus eu não precisei colocar aquela sonda pra se alimentar. E eu olhava as pessoas do meu lado, dependendo de sonda pra se alimentar, uma dificuldade enorme. E eu pensava, cara, eu preciso comer, me alimentar certinho pra mim conseguir sair daqui logo. E foi o que eu fiz. Tentava de tudo me animar, sabe? Pra mim e pensar positivo de que eu ia sair dali. Eu já tava ali 4 dias sem ver o mundo, sem ver o sol direito, sem ver, assim, sem, sem nada, né, praticamente, sem meu celular. Tava doida pra saber ali como estavam as coisas. E eu tava muito ansiosa pra descer pro quarto. Aí no quarto dia eu fui pro quarto e chegou lá e eu fiquei muito feliz. Porque, como eu disse, enquanto eu estava na UTI, eu não tinha muita consciência do que estava acontecendo. Mas quando eu vim pro quarto, peguei o celular, fui conversando com os meus pais e tendo noção ali do que tinha acontecido comigo, do que, sabe, do que eu vivi, eu comecei a agradecer a Deus e também a ficar com medo, sabe? Bateu aquele desespero. Cara, e se acontecer de novo? Cara, e se eu morrer? Sabe? Bateu esse medo. Quando eu fui pro hospital, eu estava com 45 quilos. E com uma semana que eu estava no hospital, eu já tinha engordado 3 quilos. Eu fui pra 48. E aí eu já comecei a ficar melhor, né? A minha cor tava melhor. E ali a psicóloga foi lá conversar comigo, né? E ela me ouviu os meus medos. Ela começou a me acalmar, falar que eu já estava bem e que se eu cuidasse, nada daquilo ia acontecer novamente.
Então, quando finalmente eu saí do hospital, eu vim embora pra minha cidade e eu só podia agradecer a Deus. E eu só louvava o Senhor pela minha vida. E tava tão grata, tão grata, tão grata. E tudo que as pessoas fizeram por mim me ajudaram tanto, tanto. Sou tão feliz por isso, gente. Vocês não têm noção o quão perfeito Deus é. E aquele desânimo que eu senti em 2020 tinha acabado por ali, porque a partir daquele momento eu comecei só a valorizar a minha vida e agradecer a Deus por estar ali, sabe? Uma semana antes de ter ido pra UTI e minha vida ter acontecido tudo isso, eu tinha ido no culto e a mensagem era o Salmo 91. E o que ficou gravado na minha cabeça foi: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu só começava a pensar nisso. Deus, eu passei por isso tudo, mas o Senhor não deixou que nada acontecesse comigo, nada de ruim. Então, aquela tristeza que eu senti em 2020, todo aquele desânimo, eu comecei a jogar fora e acreditar sempre que Deus tinha o melhor pra mim. E principalmente estava muito grata a Deus por tudo, sabe? Tudo que eu podia fazer era só agradecer a Deus por tudo, gente. E até hoje eu sou completamente grata, apaixonada, amo muito Jesus. Ele é tudo pra mim, sabe? Se não fosse ele, eu jamais estaria aqui falando com vocês, testemunhando a minha história. E a mensagem que eu tenho para você hoje é: não desista de nada, acredite no maior, que é o nosso Senhor. Ele sempre tem o melhor para você, não importa a situação, saiba que os planos dele são melhores que os nossos. Às vezes ele permite que a gente passe por situações assim pra gente reconhecer o poder dele sobre nós, reconhecer o amor que ele tem por nós. E Deus é o único, assim, que nunca vai nos deixar, que nunca vai nos abandonar, sabe? Já tem 9 meses que eu descobri a diabetes e desse tempo pra cá, ao invés de reclamar, tudo que eu tenho é agradecer a Deus, sabe? Muitas pessoas passando por situações tão difíceis, piores que as nossas, e a gente às vezes reclama de algo tão bobo, tão pequeno, e Deus sempre nos dá força. Eu achava que jamais seria capaz de viver tudo isso, mas Deus me deu força e hoje eu tô aqui sonhando, realizando os meus sonhos também. E é um louvor que eu amo muito e que me define. É aquele: sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Esse louvor é muito significante pra mim, porque tudo que eu passei, né? Talvez os médicos, as pessoas acreditassem que não ia dar certo, que eu não estaria mais aqui hoje. Mas pra honra e glória do Senhor, eu sou um milagre e eu sou muito feliz por ser um milagre. E que a minha vida sirva de testemunho pra você. E é isso, fique com Deus e seja sempre grato por tudo.